Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Larissa Chaves, sou trabalhadora da casa, como também da Sociedade Espírita Fraternidade, também aqui em Niterói. Também temos um canal de estudos espíritas na internet, chamado Inspiration Spirit, e é uma grande alegria estar aqui para compartilhar um pouco do que temos estudado, especialmente hoje, em que estudaremos um capítulo desse livro que gostamos muito da autora espiritual Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, o livro Primícias do Reino. Antes de começarmos os comentários sobre um capítulo desse livro, nós vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, comentando uma passagem do Evangelho de João, fazer a nossa prece e em seguida a gente começa o estudo propriamente dito do texto de Amélia Rodrigues. Então nós escolhemos, inclusive, para esse momento inicial preparatório da prece, um trecho de João que será comentado por Emmanuel e que já tem bastante coisa relacionada ao nosso estudo de hoje, que é sobre aquela passagem entre Jesus e Nicodemos. Então, inclusive tem vários comentários de Emmanuel sobre essa passagem e nós escolhemos uma delas. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. Está em João 3:7. Comenta o benfeitor Emmanuel. Vidas sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções na luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão sempre atentos às nossas necessidades, sempre na tentativa de nos inspirar, de fazer-se ouvir por nós,
em meio ao turbilhão dos nossos pensamentos e sentimentos, muitas vezes desencontrados. Senhor e Mestre Jesus, graças, Senhor, pela nossa vida, pela oportunidade do estudo, da inspiração, da intuição. Que consigamos encontrar na mensagem que estudaremos agora, dessa passagem evangélica, aqueles ensinamentos edificantes que necessitamos tanto para o nosso crescimento. Que tenhamos olhos de ver, uma mente capaz de compreender e um coração capaz de sentir a grandiosidade da tua mensagem. Seja conosco, Mestre, alcançando também todos os corações necessitados como nós, do teu amor e da tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, como dissemos, o nosso estudo de hoje está no livro Primícias do Reino. Essa obra é bastante importante porque é a primeira da série evangélica desse espírito, Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Inclusive, pode ser até que nos estudos anteriores já tenham comentado, mas eu indico, quem tiver com o livro em mãos, dar uma lida na explicação que está no início da obra, onde a gente vai encontrar um histórico interessante. Divaldo Franco, inicialmente, antes de psicografar essas obras do espírito Amélia Rodrigues, ele já tinha palestras, explanações com essas narrativas, ela já ajudava ele nesse sentido, até que em dado momento, inclusive essa explicação tem uma data aqui interessante, porque vai ser assinada em 1967. E Divaldo vai relatar que em 1966 o espírito Amélia Rodrigues aparece e diz que estava com alguns textos, alguns inclusive parecidos com algumas das palestras que ela havia ajudado ele a proferir sobre narrativas evangélicas, e que ela agora iria compartilhar esses textos através da mediunidade dele com o público. E aqui é o primeiro livro com essa reunião de textos muito bem pesquisado, com a ternura, com a doçura do espírito Amélia Rodrigues. Então, tem algumas informações bastante interessantes aqui nesse capítulo. Nós pesquisamos também em outras obras que tratam do tema. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também tem um capítulo dedicado a essa passagem de Nicodemos. Em outros livros que tratam de aspectos históricos, também encontraremos informações. Eu acho sempre interessante que a gente pesquise, diferentes fontes. Aqui é riquíssimo o texto de Amélia, mas o Espiritismo nos dá essa possibilidade de pesquisar, de entender o contexto, os símbolos. Então, uma primeira informação que a Amélia vai trazer aqui nesse texto é que Nicodemos, ele não foi buscar Jesus à luz do dia. Ele foi buscar Jesus, ele tinha esse anseio, ele enxergava a grandiosidade de Jesus, mas ele busca Jesus à noite, quando as estrelas já brilhavam no céu, tarde da noite. E por que ele faria isso? É importante, inclusive, lembrar, quem teve a oportunidade de ler o livro Há 2000 anos, onde nós encontramos ali uma das reencarnações de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, quando ele estava ali como o senador na personalidade do senador Públio Lentulus, que ele, enquanto um romano, um patrício, quando ele desejava a cura, estava desesperado e desejando a cura da sua filha, ele também busca Jesus num horário em que as pessoas não percebessem, também à noite. Por que isso? Porque tanto lá quanto aqui existia um receio de ser visto buscando Jesus. São motivos diferentes, mas nas duas situações nós temos esse receio, essa busca à noite, quando as pessoas não poderiam ver. Inclusive aqui a Amélia vai dizer que não só foi à noite,
como ele deu um jeito de ir num local, digamos assim, neutro, um amigo em comum. Ele marcou, ele combinou, ele disse que necessitava conversar com o mestre, com Jesus. Jesus aqueceu a esse pedido, aceitou, e então, na hora aprazada, os dois se encontraram, Jesus já estava lá aguardando, na casa desse amigo em comum. Que receios eram esses de Nicodemos? Aqui Amélia Rodrigues vai nos trazer valiosas informações de que Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Eram os sacerdotes, os estudados da lei da época, da lei dos judeus. Eram autoridades intelectuais. E não apenas ele era um fariseu, mas ele era aqui um doutor da lei. Ele era um dos mais jovens entre os respeitáveis mestres, que desfrutavam o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então ele era jovem, ele se destacava como um doutor da lei, como um grande estudioso da lei, e nós sabemos que é um pouco diferente, inclusive, o nosso contexto de hoje, né, político, religioso, em que as coisas deveriam pelo menos estar separadas, é assim que está na nossa Constituição, o Estado sendo laico e a política não determinando as questões religiosas das pessoas, essa possibilidade de exercer a própria religiosidade ou de não ter uma religião, mas aqui existe uma diferença. Então, o Sinédrio, ele ao mesmo tempo que atuava na questão legislativa, ele também atuava na questão religiosa. Existia ali uma mistura desses poderes, que no nosso contexto atual são poderes diferentes, são caixinhas diferentes. Então imagina só essa posição de destaque, como fariseu, como doutor da lei, como alguém que ocupava um lugar no Sinédrio. Então é desse lugar que vem o medo, que vem o receio, porque não eram tempos fáceis, não eram dias fáceis, havia muito julgamento, haviam muitos profetas, e aquele dali estava sendo ali aventada a possibilidade de que fosse o Messias. Quando a gente olha de hoje, passados mais de 2000 anos, a gente fala, nossa, como as pessoas não enxergaram o mestre, o rabi, Jesus. Mas, gente, quando a gente está muito perto da verdade, nem sempre a gente enxerga. É difícil ser profeta na própria terra. Então, muitos que estavam ali enxergaram, mas muitos que estavam ali já estavam tão acostumados a um profeta aqui, outro profeta ali, que não necessariamente reconheceram ali a presença do Messias. Tanto que a história se desenrolou como se desenrolou. Então, nós temos aqui, na figura de Nicodemos, uma pessoa, numa comunidade, numa sociedade com tantas pessoas analfabetas, quando a cultura, o ensino era basicamente oral, nós temos ali um intelectual, e um intelectual com um cargo público, com um cargo no Sinédrio. Era uma figura respeitável, então ele não podia ser visto, se dar a esse luxo de ser visto com alguém que as pessoas ainda não sabiam bem quem era, não tinha uma certeza, alguns bem diziam, outros mal diziam. Inclusive, Nicodemos já tinha cogitado buscar, porque ele tinha inquietações, por mais que estudasse, por mais que soubesse, existiam inquietações na sua alma, existiam dúvidas, e ele já havia cogitado buscar João, o Batista. Mas só que João era daqueles que não tinham papas na língua. João falava o que tivesse que falar, escandalizava quem tivesse que escandalizar. Então, Nicodemos receava. O que poderiam dizer? Imagina, vai que João Batista fala alguma coisa que fosse contra a imagem daquele doutor da lei, a imagem daquela figura farisaica. Então, ele tinha essa preocupação. Isso está em jogo aqui nessa conversa e nesse contexto. Então, vamos caminhar. O tempo passa tão rápido, né?
vamos caminhar para essa conversa. Existia ali uma inquietação em Nicodemos, dúvidas, e num primeiro impacto, eu gosto muito da narrativa de Amélia, e por mais que estejamos fazendo o estudo, é imprescindível que cada um leia o capítulo, nós não vamos ler aqui todo o capítulo, não podemos abrir mão, né, pessoalmente do nosso contato com o texto, vamos ler apenas alguns trechos, e Amélia relata desse primeiro impacto, com muitos detalhes. E eu fico imaginando, né, como deve ser isso de buscar Jesus, ter com Jesus pessoalmente. E Nicodemos de imediato teve a sensação de que já conhecia aquele homem. E é como se ele até escutasse mentalmente a voz de Jesus. Nicodemos, bar Nicodemos. Como se ele escutasse que Jesus também o conhecia de outros tempos. E então, diante de Jesus, ele vai fazer uma pergunta. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, aquele homem, né, toda aquela personalidade jovem, imponente, intelectual, já começa a conversa se dobrando à grandiosidade do Messias, dizendo, olha, eu reconheço que és o Messias. Eu reconheço que és aquele que foi anunciado pelos antigos, por outros profetas, pelas Escrituras. Ele já começa dizendo, eu reconheço quem você é. Eu atesto que és o Messias, porque os outros profetas que já passaram não foram capazes de fazer o que você faz. Então eu reconheço que você é enviado de Deus, filho de Deus. E então Jesus vai perguntar, que desejas de mim? E Nicodemos continua, que é mister, né? Que é necessário fazer para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Aquela pergunta queimava no coração de Nicodemos há muito tempo. Ele já havia desejado perguntar isso a outras pessoas e ele estava ali ansioso. Se por um lado ele queria a verdade, ele desejava a verdade, por outro, ele tinha aquela sensação de que diante da verdade ele precisaria mudar muita coisa. Ele precisaria dobrar aquele ego, aquela vaidade, aquele orgulho à verdade. E ele temia por isso. Ao mesmo tempo que queria, ele temia. Que é o que acontece com a gente, né? A gente quer mudar, a gente quer saber, mas quanto mais a gente sabe, a responsabilidade do que sabemos recai sobre nós. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta era complexa e profunda. Nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Eu acho interessante aqui destacar uma informação que eu escutei uma vez, tem um vídeo gravado inclusive com Haroldo Dutra Dias, que é um tradutor, inclusive o evangelho que eu utilizo aqui em casa, tem a tradução dele, o Novo Testamento, foi editado pela Federação Espírita Brasileira. E num vídeo, que inclusive é de comentários, né, dessa passagem do Nicodemos que foi feito lá na Federação Espírita Brasileira, com várias pessoas comentando, o Haroldo ele dá uma informação interessante da tradução, que nós não teríamos como saber se um tradutor não comentasse. Porque ele diz que existiam outras palavras possíveis para traduzir esse nascer. Porque existem outros momentos, né, outras passagens que trazem a palavra nascer. Por exemplo, quando vai falar do batismo, desse renascimento,
renascimento, perdão dos pecados, né, de deixar para trás o homem velho para nascer de novo. Existe esse sentido do nascer, que não necessariamente é o nascer de uma barriga, e que a palavra que estava sendo utilizada ali, segundo Haroldo Dutra Dias, é uma palavra que o significado era gerar, ser gerado, que não tem como ser o nascer de homem velho para homem novo. É o nascer de ser gerado por uma mãe, aquele nascer do ventre. Como se João, o evangelista, que é de onde vem essa passagem, quisesse deixar bem claro que esse nascer aqui não é simplesmente como tem sido comentado por outras tradições evangélicas, e especialmente na tentativa de tirar o sentido da reencarnação, mas a própria palavra, segundo Haroldo, que muitos tradutores acabaram preferindo colocar no sentido do nascer, né, da mudança, da transformação, mas a palavra escolhida vinha no sentido de gerar, que associa diretamente ao ventre, à barriga. Isso é muito interessante, porque uma coisa leva para um sentido e outra coisa, né? Na vida, a gente, quando fala de nascer, a gente sempre pode pensar de um renascimento, numa encarnação, nós podemos ter renascimentos, as experiências nos convidam a renascimentos. E sim, a gente pode até levar para esse lado também, mas tem um sentido aqui que, como Emmanuel disse na mensagem que nós lemos no início, tem um sentido muito direto aqui, que é importante a gente não escapar dele. Porque aqui Jesus está falando, nessa conversa com Nicodemos, de não apenas um renascimento na própria vida, mas da necessidade dessa lei, da necessidade desse ciclo de vidas sucessivas para realmente conhecermos o reino de Deus. Vejamos a continuidade da conversa. O Nicodemos perguntou, não é mesmo? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Amélia Rodrigues coloca a fala de Jesus. Quando me refiro a nascer de novo, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. E aquilo deixa Nicodemos a pensar, como todos nós ficamos também a pensar. E olha que interessante, é uma conversa que começa com Nicodemos reconhecendo a grandiosidade de Jesus, reconhecendo que Jesus veio de Deus, que é o Messias. E talvez houvesse ali uma ansiedade de saber como que eu chego aí, como que eu chego nesse lugar, nessa grandiosidade, como que eu consigo manter o meu espírito, o meu pensamento, o meu coração reto para gozar, para fruir do reino de Deus, dessa bonança da vida em Deus. E Jesus está falando ali de um ciclo. Jesus está falando, olha só, você tem um caminho, não é assim. Não é do dia para a noite. É necessário que você siga o ciclo das reencarnações. É necessário que você renasça, porque tem coisas, Nicodemos, que por mais que você tenha estudado, por mais que o seu intelecto aparentemente tenha compreendido, talvez você ainda não seja capaz de alcançar. E olha como a conversa continua, que interessante. Como pode ser isso? E então Jesus dirá, és mestre em Israel e não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Essas são informações do currículo terreno.
Outras poderia dizê-las celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados, hoje, amanhã serão ressarcidos. É o ciclo das novas oportunidades. E então, desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento a diretriz de segurança e identificando-se como o enviado, prosseguiu: ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Olha que coisa interessante. Pesquisando em livros que falam dessas tradições, desse povo, das tribos de Israel, a gente vai encontrar que existia uma situação em que eles acreditavam neste retorno que aqui chamamos de reencarnação. Mas eles não entendiam que esse retorno era para todos, que era uma lei universal, que todos estamos nesse processo de purificação. Quando é que a gente vai encontrar no Antigo Testamento e também no Novo Testamento referências a esse retorno? Alguém que já esteve aqui e então retorna. Quando vemos notícias de profetas. Inclusive tem um momento em que Jesus vai perguntar: que dizem, né? Quem dizem que eu sou? E aí um vai dizer, que é o Elias, que é o João, que é não sei quem. E Pedro é quem vai dar a resposta mais adequada. És filho de Deus. Vai ser inspirado naquele momento. E olha que interessante. Então, para esse povo, um profeta a serviço de Deus, eles acreditavam, eles compreendiam que pudesse retornar, alguém que já foi, pudesse retornar a serviço de Deus, para fazer cumprir uma profecia, para aclarar, para trazer notícias, informações, profecias. Mas isso não era compreendido como algo universal, como uma lei que alcançasse a todos. É por isso que Jesus aqui está trazendo uma informação que, de certa forma, confunde Nicodemos. É como se Nicodemos dissesse, mas espera aí, é para todo mundo? Então, eu também vou passar por isso? Para que eu consiga chegar ao reino de Deus, não basta tudo que eu estudei? Não basta tudo que está aqui na minha cabeça? É necessário que eu volte? Então quer dizer que eu estou a caminho? Eu achava que ia terminar essa experiência e eu já estaria lá, quer dizer que eu não estou. Olha que interessante. E lendo um último trechinho aqui de Amélia, ela vai dizer assim: João, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem, reconhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente, a ele se referirá mais tarde após o sacrifício da cruz. É interessante que lá na frente nós encontraremos outras referências a Nicodemos, como aquele que tenta interceder diante do sinédrio, aquele mesmo sinédrio que vai levar aos romanos o desejo de que Jesus fosse preso, crucificado. E Nicodemos é aquele que intercede, de certa forma, um advogado de Jesus, na tentativa de recorrer àquela situação, aquele desejo, porque ele havia conhecido o Mestre, ele reconhecia ali a grandeza daquele Messias. Mas era uma situação muito difícil, imaginamos também para ele. Mas ele faz essa tentativa, de certa forma se expõe. Mais tarde, depois já da crucificação,
encontraremos novas referências a Nicodemos, como aquele que vai levar aquelas ervas, aqueles óleos, para cuidar daquele corpo que havia sido macerado, que vai interceder para que aquele corpo não ficasse ali exposto, pudesse ser cuidado, pudesse ser resguardado, aquele corpo do Mestre já crucificado. É por isso que aqui Amélia se refere a Nicodemos, o amigo. O Evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação. Já não há dúvidas. No zimbório em sombras, o alcatifado dos astros refulgentes, e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, rutilando a verdade nos corações. E caminhando para o final da nossa fala, nós gostaríamos de ler apenas um pequeno trecho em que Emmanuel também está comentando essa passagem. E o título é Orientadores do Mundo, e Emmanuel vai falar assim: é muito comum nos currículos religiosos, nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. E no fim do texto ele dirá: por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, os espíritos, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Olha que interessante essa advertência de Emmanuel. Que nós possamos, queridos amigos, especialmente nós, que estamos aqui imbuídos do desejo de caminhar pela seara espírita, pelo cristianismo redivivo, que nós passemos a reconhecer na reencarnação, nas leis de causa e efeito, não apenas leis, princípios, palavras que falamos, que profetizamos, que ensinamos, mas que possamos sentir na nossa vida que essa lei divina está o tempo inteiro atuando a nosso benefício, a nosso favor. Que não enxerguemos a reencarnação com aquele peso, com aquela incompreensão, como se estivéssemos sempre pagando dívidas que parecem nunca acabar, mas sim aquele Pai misericordioso, amoroso, que busca o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Para uma dose de justiça, de expiação, Deus, na sua matemática divina, utiliza sempre litros e litros de misericórdia. Nos lembremos disso e aceitemos cada experiência que nos ocorre com mais resignação, confiança e entrega nas divinas leis. Um grande abraço a todos, bênçãos de paz, e vamos continuar aqui conectados, porque em seguida vai entrar um vídeo com a oração final e a fluidificação da água. Paz e bênçãos a todos. Vamos orar, irmãos. Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, e agradecer. Agradecemos, Senhor, a vida, essa oportunidade bendita de crescimento.
Agradecemos também a família que nos deste, os amigos, todos que convivemos, pois nos trazem lições valiosas para o nosso desenvolvimento. Até então, Senhor, não percebíamos a sua importância. Por isso, Pai, vos pedimos perdão. Estamos aprendendo que o Pai nos dá aquilo que é para o nosso bem. Jesus disse: qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, Pai, sabemos que nesse momento difícil está cuidando de nós, teus filhos. Sendo assim, Senhor, te rogamos por cada irmão deste planeta, que a luz de Jesus envolva todos, cuidando do corpo e inspirando cada alma ao caminho da fraternidade e do amor. Imaginemos, irmãos, um mundo sem fronteiras, onde o respeito às diferenças, onde as guerras, a fome não existem, pois todos cuidam de todos. Todos amam e são amados, como ensina o Cristo. E deixemos o sentimento de fraternidade e de amor envolver nossos corações, nos trazendo paz, alívio das tensões e esperança aos nossos corações. E assim, quando retomarmos as nossas rotinas, estejamos preparados para realizarmos a vontade do Pai, que tanto deseja a nossa felicidade. Rogamos a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, a fluidificação das nossas águas, depositando nelas o lenitivo para as nossas dores. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Que assim seja, graças a Deus.